A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que abriram agora esse vídeo. Você que abriu esse vídeo, eu peço para você me acompanhar rapidamente numa meditação na palavra. Hoje é o preparo da campanha, para amanhã começar a campanha, entregar o santo jejum depois que orarmos aqui no monte. Depois que orarmos aqui no monte, estaremos entregando o santo jejum, que estaremos iniciando uma campanha de 3 dias, em nome de Jesus, para Deus estar operando e consagrando cada vez mais. Então vamos meditar rapidamente nesta palavra, e todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, estarão todos sendo apresentados diante de Deus nesta campanha, e Deus conhece o que cada um está passando e necessita, segundo a vontade de Deus, assim Ele vai operar na vida de cada um. Então vamos dar uma meditada rápida em João 14. Primeiro, vamos ler o primeiro e eu quero focar num versículo só para nós fazer uma rápida meditação aqui em nome de Jesus. João 14,6 diz assim. João 14,6 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos levarei, receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então estamos aqui, João 14. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E daí tem um outro versículo aqui. Se vós tivesse me conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tende visto. Replicou-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não vos digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então aqui meditando rapidamente num versículo aqui que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você for analisar esta palavra aqui, Jesus está falando para os discípulos, trazendo uma palavra de conforto para os discípulos, aonde ele estava falando ali sobre o céu, que ele iria para o céu, porque ele seria crucificado, seria entregue à mão dos pecadores, etc. e tal, e ele já tinha até falado para os discípulos sobre o futuro dele. E o que acontece? Jesus falou que ia para o céu, se não tivesse lugar, ele prepararia lugar, mas ele levaria eles junto. E daí eles falaram que não sabiam para onde ele ia e não sabia nem o caminho. Presta bem atenção, os discípulos que estavam com Jesus dia e noite, dizia que não sabia para onde Jesus ia e não sabia o caminho. É tipo esses crentes que estão dentro da igreja hoje estão perdidos, dentro da própria igreja. Estão perdidos dentro da própria igreja. Os discípulos ali estavam sinceros, fiel, estavam na presença de Deus, estavam. Mas você viu a ignorância deles muito grande com relação à eternidade, com relação ao próprio Cristo. Diz que eles eram verdadeiros crentes, mas foi a filiação quando eles receberam o Espírito Santo que Jesus apareceu e disse, recebeis o Espírito Santo. Ali eles foram verdadeiramente filhos de Deus, porque receberam o Espírito Santo. Existem pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidas porque ainda não receberam o Espírito Santo em sua vida. Não têm certeza da sua salvação e não conhecem a santidade de Deus. E nunca conseguiu
santificar a sua vida. E muitos não conhecem nem o caminho o qual deve trilhar para se santificar. E os discípulos estavam ali perdidos e eles falaram: Senhor, nós não sabemos o caminho nem para onde vais. Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim. A palavra que eu falo é a palavra do Pai. E daí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava trazendo uma palavra de conforto para eles, falando que eles iriam para o céu, Jesus ia levar eles para o céu, etc e tal. E eles confusos porque não tinham o discernimento ali, que o próprio Deus estava em Cristo e que o próprio Cristo era o caminho do céu e o próprio Cristo iria levar eles para o céu. Porém, focando agora onde Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Analise comigo esta palavra. Jesus é o caminho. O ser humano vive na face dessa terra aqui, tem uma vida aqui nesta terra. E esta vida define o seu caminho que está trilhando, conforme ela vive, demonstra o caminho que ela está trilhando. Qual é o caminho que você está trilhando? Qual é o caminho que eu estou trilhando? Se eu estou trilhando um caminho de santificação, de consagração, um caminho de comunhão com Deus, um caminho de direção, guiada pelo Espírito Santo, vivendo uma vida santa e consagrada, um caminho de obediência à Escritura Sagrada, eu estou indo à direção do céu, a direção da eternidade, do céu, da glória. E se a pessoa está levando uma vida mundana, carnal, pecaminosa, no vício, está nos jogos, na vaidade, desobediente à palavra, ou vivendo lá no mundo, mesmo os que estão dentro da igreja, que professam a Cristo com os lábios, mas o seu coração não está em santidade, na obediência à palavra de Deus, estão trilhando um caminho não do céu, mas o caminho das trevas e, consequentemente, o inferno será o seu destino. Falando para os que estão na igreja, que não se santificam, não se consertam com Deus, para aqueles que estão na igreja e não se santificam, não querem se santificar porque acham que está bom a vida, sem santidade ninguém verá Deus. O caminho que a pessoa está trilhando é o caminho de morte eterna. A igreja não te dá nenhuma segurança de salvação. O que dá a segurança de salvação é a obediência à palavra. A obediência à palavra é a santificação. Então Jesus é o caminho. Que caminho esse? É o caminho da obediência à palavra de Deus. Então, quando eu estou obedecendo à sã doutrina da santificação do espírito, da alma e do corpo, eu estou no caminho que é Cristo. Eu estou no caminho do Evangelho da salvação eterna. O Evangelho que salva, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Agora, se eu estou vivendo uma vida em pecado, eu não estou no caminho que é Cristo. Porque Cristo é Ele que santifica, é Ele que consagra a pessoa, Ele venceu o pecado. E é através dele que nós somos santificados, porque Ele envia o Espírito Santo. Então, estar dentro de uma igreja não significa que você está no caminho que é Cristo. Mas agora, o estar na santidade da palavra, na sã doutrina, significa que você está no caminho que é Cristo, no caminho da vida eterna. Jesus diz: eu sou o caminho, caminho da salvação, caminho da santificação, o caminho do céu. Jesus diz: eu sou a verdade. Que verdade é essa? A verdade de Deus,
A verdade é absoluta. Passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus, que é a verdade, não passará. E para eu estar na verdade, é impossível eu estar na verdade e viver uma vida em pecado, na carnalidade, em vícios, preso às tentações desse mundo. Se eu estou na verdade, eu ando em liberdade. Por quê? João 8,32, o próprio Cristo, que é a verdade, ele diz, me conhecereis, que eu sou a verdade, e eu vos libertará. Eu vou libertar. Sabe por que existem muitos crentes que estão dentro da igreja e não são libertos? Porque não conheceram a Cristo. Quando eu digo, a pessoa diz, não, mas como que não conhece se ele conhece tudo de Bíblia e tudo de doutrina? Mas o fato de você ter um acúmulo de conhecimento teórico da Escritura Sagrada não significa nada. Você tem que conhecer Jesus no Espírito, na comunhão, na revelação da palavra pelo Espírito Santo, para que assim você esteja na verdade. Quem está na verdade, anda em liberdade. Como eu conheço a verdade se eu não ando em liberdade? Eu só conheço a letra, eu não conheço no Espírito. E se eu não conheço no Espírito, a letra é morta. De nada adianta eu conhecer a doutrina e conhecer toda a Bíblia se eu não sou uma pessoa que anda em liberdade. Liberdade da carne, do mundo, de Satanás e dos demônios. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo Jesus, que é a revelação da própria palavra, a revelação do Santo Evangelho. E vem através de Jesus Cristo, que envia o Espírito Santo para o ser humano. Então não basta eu conhecer, eu preciso viver. Só aqueles que vivem conhecem no Espírito, na revelação. Por quê? São libertos. Porque eles têm comunhão com Deus. É impossível ter comunhão com Deus se a pessoa não é liberta, se a pessoa não foi santificada. Não existe comunhão com Deus sem santificação. Toda a palavra de Deus que nós for ler sobre verdade, sobre caminho, sobre vida, não tem como fugir. Está falando sobre santidade. Verdade, caminho, vida é santidade. E contrapõe todo este evangelho mundano aí, que diz que a pessoa é salva pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, mas não apresenta a santificação. Vive um evangelho mundano, carnal, um evangelho que corre atrás de bênção, de vitória, só para esta vida terrena e não estão interessados em comunhão com Deus. Vive uma vida de emocionalismo, uma vida totalmente fraca, frágil, espiritual, porque não tem comunhão com Deus. Você acha que a pessoa tem comunhão com Deus em pecado? Se a igreja que você está, o pregador que você ouve, ou o que você acredita, diz que você pode ter comunhão com Deus se você estiver em pecado, esse daí é um ensinamento falso. Deus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o mundanismo, com a vaidade. Ele condena tudo isso. Porque Jesus é o caminho contrário ao caminho do mundo. Enquanto o mundo vive as suas satisfações e desejos carnais, terrenos, Jesus Cristo diz, o meu reino é do céu, o meu reino não é desta terra. Ele vivia os desejos do Pai, a vontade do Pai, os projetos, desígnios voltados para o Pai, para a vontade do Pai. Por isso que Jesus viveu aqui na terra e não foi apegado em nada aqui da terra, mas simplesmente a cumprir o seu propósito, que era obedecer ao Pai. E esse é o propósito do servo de Deus fiel. Viver aqui na terra não para buscar os seus desejos, suas vontades terrenas, mas para buscar cumprir a vontade do Pai. E a primeira vontade do Pai é a santificação, porque sem santificação você não pode nem chamar Deus de Pai.
Porque Deus é santo e seus filhos assim são. Essa é a vocação dos filhos de Deus, a santificação de vida. Eu nem vou dizer do espírito, alma e corpo, santificação de vida. Então Jesus é o caminho. Você está no caminho ou você está apenas numa igreja? Você está em Jesus ou você está apenas numa religião? Jesus não compactua com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Não existe comunhão com Deus no pecado, na vaidade, na carnalidade, na mentira, na inveja, na malícia, na cobiça, na imoralidade, na prostituição, na fornicação, no engano, no orgulho, na arrogância, na prepotência, na jactância. Não existe comunhão com Deus. Porque tudo isso, vícios, vaidades, são obras da carne. Iras, contendas, fofocas, calúnia, obras da carne. Não tem comunhão com Deus quem está na carne. Romanos 8:8 diz, vós, aqueles que estão na carne, não podem agradar a Deus. O 9 diz, se vós, porém, não está na carne, mas no Espírito, isto é, se o Espírito de Deus habita em vós. Eu não acredito numa religião que prega que você pode, numa igreja, numa religião, numa teologia, num pastor, num pregador que diz que você pode ter comunhão com Deus vivendo em pecado. Eu não acredito porque é um falso ensino. É uma falsa doutrina. Deus é santo e Ele abomina o pecado, abomina a carnalidade. Ou se liberta, se santifica, ou vai viver um evangelho artificial, um evangelho que vai te iludir, que vai te enganar. E naquele último dia, no momento que você partir para a eternidade, seja de qual maneira for, você vai ter uma surpresa terrível. E se você está ouvindo esta palavra, é melhor você despertar a tua vida. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada, nada, nada. Tudo que Ele dá é por graça e misericórdia. E o que você tem que buscar de Deus é a santificação. Sem santificação, todas as demais coisas são inúteis. Se a tua oração não é voltada para a santificação em primeiro lugar, se a palavra que você estuda, medita, lê ou busca ouvir, não é voltada para você se santificar, ter uma comunhão mais profunda com Deus, o jejum que você faz não é voltado para a santificação, para a comunhão mais profunda com Deus, é uma coisa que tem os interesses carnais, egocêntrico, humano, terreno, pecaminoso. É até pecado. Porque você está usando os artifícios espirituais para buscar coisas para satisfazer o teu coração carnal. E Deus dá, Deus dá, Deus dá até pro ímpio. Deus dá até pro macumbeiro, Deus dá até pro assassino, pro traficante, Deus dá. Mas quando se trata com relação àquele que vem para servir a Deus, que faz parte da comunidade cristã, e essa teologia, essa palavra, ou isso daí, ó, se pegar nisso, vai se pegar uma ilusão terrível. E vai estar no caminho, vai estar no ambiente aonde é para buscar a santificação para a salvação, estará ali buscando como o ímpio que está lá fora, que vem para dentro da igreja somente para buscar as bênçãos. Tem crente dentro da igreja que está igual o ímpio, que vem visitar e não aceita Jesus, não quer nada com a palavra de Deus, com Deus. Ele pega e vem só para buscar bênção, fazer voto, fazer isso, fazer aquilo, buscar bênção disso, daquilo, para mim, para minha família, etc e tal. Mas não quer nada com Deus. E os crentes que estão dentro da igreja estão buscando essas mesmas coisas, não tem diferença nenhum com o ímpio. Mas eu prego, eu canto, eu falo em língua, eu profetizo, eu expulso demônio, não interessa. Sem santificação, no arrebatamento você vai ficar aí com todos esses dons. Com todos esses dons você vai ficar no arrebatamento. Porque você é um falso crente. Você não nasceu do Espírito, não foi santificado e consagrado na presença de Deus. Como aquela mensagem dos trabalhadores, seja filho, não apenas trabalhador. Você é apenas um trabalhador e vai ficar no arrebatamento.
No arrebatamento só vai subir quem é filho. Ou quando partir para a eternidade, que a morte chegar, você estava somente como trabalhador, ou estava apenas só buscando bênção, etc e tal, não se santificou, viveu na carne aí, vai descer. Então toda palavra tem que ter um despertamento para a eternidade, para a vida eterna. Jesus morreu para a salvação, para a santificação, para a libertação. As demais coisas, Deus dá vitória, Deus dá graça, Deus dá direção, etc e tal. E Ele tem um projeto específico dele. Material, terreno para cada um. Só que muitos não buscam de Deus. Por quê? Porque eles querem do jeito deles. Eles querem satisfazer a carne deles. Eles não buscam a direção de Deus, a revelação, a visão de Deus, aquele projeto que Deus tem. Existem crentes que vão ter uma vida simples, outra mediana, e outras vai ter uma vida muito rica, abastada, terrenamente falando, com o propósito de Deus aqui na terra. Só que muitos não buscam isso, esse projeto que Deus tem material na vida deles aqui na terra. Eles buscam correr como os do mundo. E querem que Deus abençoe. Deus abençoa. Logicamente que Deus abençoa. Só que para a salvação, isso daí te tira o foco da eternidade. E você pode viver com as bênçãos de Deus, perdendo a tua salvação. Agora, se você de fato é guiado pelo Espírito Santo, você não coloca na frente isso, as coisas da terra. Você coloca a tua santificação, a tua comunhão, porque você é nascido de Deus. Você é filho de Deus. E você busca esse projeto material, terreno, para a vida terrena aqui, do que Deus tem para você. E tem pessoas que estão buscando e acham que é coisas grandes que estão buscando e conquistando aí no mundo. Mas podem ser migalha diante daquilo que Deus tem e eles não vão conseguir, porque eles estão fora do propósito. Estão fora do propósito. Deus tem coisas grandes, tremendas e maravilhosas e Ele sabe como trabalhar, mas muitos saem do propósito. Uma coisa que eu sempre digo, eu só quero o que é de Deus para a minha vida. E o que é de Deus é coisa grande. Não estou preocupado com o tempo, porque Deus é o dono do tempo e o tempo de Deus é perfeito com relação às coisas que tem. E eu tenho esta visão que Deus me deu. Por isso que, graças ao Senhor Jesus, desde o começo nunca coloquei as coisas materiais na frente, as coisas terrenas na frente, sempre buscando uma comunhão mais profunda e andando na direção da vontade de Deus e do Espírito Santo. Por quê? Guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eu sei que o que Deus tem para mim é maior do que tudo que eu puder me dedicar, buscando lá no mundo e pedindo para Deus me abençoar. Porque o que Deus tem é maior na direção dele, e é coisas muito mais simples de Deus entregar, de Deus abençoar, de Deus colocar, do que buscar e pagando um preço, sacrificando a própria salvação lá nos projetos terrenos, sem aquilo que foi que Deus designou para a pessoa. E é coisa grande. Cada um tem uma visão, um projeto de Deus material. Deus não tem só projeto espiritual. Deus tem projeto material terreno, porque a pessoa ainda está aqui na terra. Mas só que são poucos os que buscam esses projetos que Deus tem material aqui. E se eles buscassem, eles parariam com tudo que estavam buscando, que aos olhos dele é coisa grande, é maravilhoso na sociedade. Se eles olhassem para o que Deus tem para eles e buscassem, eles descansariam com relação a isso e se consagravam para a santificação a Deus, colocando a salvação em primeiro lugar. Por quê? Porque eles saberiam que o que Deus tem é maior e não precisa ele se fadigar ou pagar um preço, um sacrifício tão grande, tanto na sua natureza humana quanto na espiritual. Só que isso é para quem é espiritual, isso é para quem é guiado, dirigido, orientado pelo Espírito Santo, que não vive por emoção, que não tem uma fé emotiva, que não vive por emoção, por sentimentalismo, vive pelo Espírito, pela visão sobrenatural do Espírito. Eu tenho a visão de Deus. Por isso que todo este tempo, faz 17 anos que estou servindo a Deus, estou tranquilo e estou em paz, caminhando em direção da minha vitória, da minha bênção, segundo a vontade de Deus, que é o dono do tempo, fazendo aquilo que Ele ordena na direção do Espírito, porque o que tem é dele que vem.
E é coisa grande que o homem não pode dar. O homem não pode dar, a empresa não pode dar. É coisa de Deus. E todo cristão tem isso de Deus. E se você não busca seguir essas orientações do Espírito Santo, colocando a santificação, a comunhão com Deus, você está fora do caminho. Sacrificando tua salvação dentro da própria igreja, por causa que o teu coração ainda está nessa terra, na satisfação dos desejos carnais terrenos. Quando você busca o projeto de Deus que Deus tem para a tua vida, não atrapalhe a tua vida espiritual em nada, porque Deus tem um projeto grandioso e o projeto grandioso dele não deixa que a vida espiritual, a comunhão, seja deixada em segundo plano, porque o próprio projeto terreno, material que Deus tem, faz parte do espiritual para o filho dele, para a filha dele. Por quê? Porque é do céu, é dele, é completo. E por que que tem muitos que não buscam, não enxergam isso e estão buscando as coisas que estão no mundo, na terra, sacrificando a si próprio? Sacrificando a si próprio, a saúde, sacrificando família, sacrificando salvação, sacrificando ministério por migalha, que pensam que é coisa grande para a sociedade. E Deus tem coisa muito maior. Então esta é a visão. Tudo o projeto que Deus tem na vida de cada um é coisa grande. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro. Ele tem o melhor e o maior para os seus filhos fiéis e santos, que não negociam a aliança que fizeram quando creram em Cristo e fizeram aquela aliança no pé do Calvário, selado pelo sangue de Jesus. Deus tem o melhor. E é coisa grande que Deus tem para os seus filhos. É coisa tremenda. Que demora o tempo chegar, mas a liberdade das coisas desta terra é para sempre. É como a liberdade que o Espírito dá quando santifica e consagra a pessoa, a liberdade do pecado, a liberdade do mundo pecaminoso, a liberdade dos demônios. É uma coisa que você só mantém pela comunhão com Deus. É para sempre na comunhão com Deus, na direção do Espírito. E Deus tem isso. E se você coloca qualquer coisa na frente do espiritual, da santidade, e vive na carnalidade, no mundanismo, e continua buscando as coisas terrenas, desperta, porque você pode perder a tua salvação. Você pode estar caminhando passos largos para o inferno por causa disso. Quer ser bem visto na sociedade, quer ser um grande empresário, um grande isso, um grande aquilo outro, sacrificando tua salvação, tua vida espiritual, você é o mais miserável. Está andando ao mesmo caminho do ímpio, passos largos para o inferno. E o pior, dentro da própria igreja, professando o nome de Jesus Cristo, a fé em Cristo. Então é tempo de despertar. Será que você não está perdido ali dentro da própria igreja, fora do caminho que é Cristo? Jesus é a verdade. Você é liberto. Se você é liberto, você não vive dessa forma que eu falei agora. Você vive da forma que eu falei anteriormente. Que você não negocia a aliança que você tem com Deus. Você não coloca nada na frente da comunhão com Deus e da santificação da sua vida crescente e desenvolvida diariamente na presença de Deus. Quando a pessoa coloca qualquer coisa na frente da vida espiritual, pode saber que Deus está do lado para ela, está em segundo plano, o coração dela está na terra. É carnal ainda. É carnal. A Bíblia fala. Eu tenho várias referências ali, Mateus 19, para não buscar as coisas da terra, buscar as coisas do céu. Olha que interessante, buscar as coisas do céu. Deus é dono da prata, é dono do ouro. A riqueza de Deus vem da onde? Vem do homem? Não, vem do céu. E quando diz vem do céu, não significa que é só espiritual, porque Deus é dono da prata e dono do ouro. Ele manda lá em cima e ele manda aqui na terra. E quando você busca dele, você não está colocando o teu coração nas coisas desta terra, você está colocando o coração na vontade dele, e ele tem o melhor para você. Entendeu? É simples.
Só que para você entender isso, você precisa santificar, consagrar, ter comunhão com Deus, se entregar completamente para Deus, renunciar a todos os seus desejos carnais, mundanos, egoísta, esses desejos desta terra, e se entregar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que é a vossa santificação, a comunhão perfeita com Deus. Quase terminando o tempo aqui, porque está com pouco memória. Vamos lá, então, a verdade que liberta. Se você não é liberto, você não está na verdade que é Cristo. Se você vive em Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. O 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Se você está em Cristo, você está no caminho da santificação, da vida eterna, do céu. Se você está em Cristo, você está na verdade. Se você está em Cristo, que é verdade, você é liberto da natureza carnal, como Romanos fala. Não anda mais segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você foi liberto da natureza carnal, terreno, pecaminosa. É a palavra que está falando. E quando está falando literal, não está falando ali um sentido figurado. É no literal, no literal. A libertação da natureza carnal é no literal. Se alguém defende que não é no literal, que é sentido figurado, é um falso profeta, um falso pregador, um falso pastor. Se você está na verdade, você está liberto da natureza carnal. Conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, e Ele vos libertará. Se não é liberto da natureza carnal, você não está na verdade ainda. Você não conhece a verdade na revelação do Espírito Santo, precisa buscar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem está em Cristo está no caminho da santificação, no caminho da vida eterna. Quem está em Cristo está na verdade, liberta a natureza carnal pecaminosa, deste mundo pecaminoso, das influências diabólicas satânicas. Conhecereis a verdade que é Jesus, e a verdade vos libertará. Você é liberto então. Quem não está na verdade está na mentira, escravo do diabo, escravo do pecado, vivendo uma vida de mentira, de engano, de treva, a destino do inferno. Jesus é o caminho, a verdade e a vida espiritual, vida santa, vida consagrada na presença de Deus. Quem tem a vida espiritual de Cristo dentro dele, não vive segundo a carne, não vive segundo os desejos pecaminosos ou esses projetos egoístas, terrenos, carnais, de querer ser grande aqui, sem colocar a santificação, a comunhão com Deus em primeiro lugar e buscar esse projeto material que Deus tem do céu para você. Que talvez é maior do que esses sonhos carnais que você tem e está buscando, sacrificando tua santidade, tua comunhão com Deus, correndo o risco de ir para o inferno, porque colocou os teus projetos terrenos na frente das coisas espiritual. Vida espiritual. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu não vivo Cristo em mim, essa é vida espiritual, vida de Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida de Cristo habita em nós pelo Espírito Santo. O espiritual discerne bem todas as coisas e ele de ninguém é discernido. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao céu, ninguém vai encontrar com o Senhor da glória lá no céu, na eternidade, se não estiver em Jesus Cristo, no caminho da santificação, na verdade, da verdadeira libertação completa do pecado, do mundo e de Satanás e dos demônios. Ninguém vai se encontrar com Deus, ninguém tem comunhão com Deus se não passar esses processos. Ninguém tem o Espírito de vida em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, sem passar esses processos da santificação, da consagração a Deus. Abandonar esses projetos, esses desejos carnais terrenos e se colocar diante de Deus com um coração sincero, renunciando tudo, verdadeiramente se arrependendo do seu pecado. Porque se você é um crente que nunca viveu isso, essa experiência que eu estou falando, você nunca se converteu. E se você viveu essa experiência de colocar a santidade, a comunhão com Deus em primeiro lugar e deixar as coisas em segundo plano, na direção de Deus, volte. Esse é o primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Está acabando o tempo, que eu não quero perder esse tempo, que era só 5, 10 minutinhos da meditação ali. Então fique com essas palavras, desperta. Talvez você está dentro da igreja, está indo para o inferno. Desperta.
Desperta. E você que não é crente, não é cristão, não se converteu e viu agora esta palavra, desperta. Você que está desviado, se arrependa. Volte, largue de se alimentar do próprio vômito, como um cão que vomitou lá e está se alimentando do próprio vômito. Você com uma porca que foi lavada e voltou a espojador de lama. Volta, você que está se alimentando com as bolotas de porco, com esses pecados imundos. Volta, filho pródigo, se arrependa. Você que é um ímpio, que nunca aceitou Jesus e vive na lama do pecado, se arrependa para você se salve e não ir para o inferno. Jesus pode te libertar desses demônios, de todo o vício que você tem. E te salvar como salvou a minha vida também. Então que Deus abençoe a todos vocês. Preparo da campanha hoje aqui, estou fazendo. E amanhã iniciar a campanha em nome de Jesus Cristo para entregar o jejum depois que terminar a oração aqui no monte para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um propósito para a glória de Deus, para a santificação, consagração e para Deus operar em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, reflita nessas palavras e desperta para a salvação em Cristo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.